Paz seja convosco, que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma porção da palavra de Deus com você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Nós vamos falar com Deus. Eu gostaria que você derramasse o seu coração diante do Senhor, que você pudesse sentir a presença dEle aí no seu lar, ou aonde quer que você esteja ouvindo a minha voz, ou assistindo essa ministração. Eu tenho certeza que Deus vai tocar em você aí agora. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. É sinal de reverência quando nós fechamos os nossos olhos e curvamos a nossa cabeça. Nós, com os olhos abertos, nós estamos vendo tudo o que se passa à nossa volta e tudo pode nos distrair. Mas quando nós fechamos os nossos olhos, neste instante, nós estamos ligados ao trono de Deus, porque nós não estamos vendo nada que possa nos distrair do propósito de falarmos com Deus. Então feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós queremos te adorar pelas nossas vidas. Deus, nós queremos te adorar, meu Deus, pelo privilégio de estar na tua presença. Deus, eu quero te adorar pela vida de cada um que está comigo neste compartilhamento. Oh, meu Deus, te louvo pela vida de cada um dos teus filhos. Deus, eu te peço que o Senhor possa visitar a cada um agora. Pai, que ao compartilharmos da tua palavra, que nós possamos ser edificados, abençoados, cheios da tua graça e cheios da tua unção. Fica conosco, meu Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que bom você estar conosco. Eu quero compartilhar com você uma palavra muito conhecida, porém uma palavra que toca fundo na nossa alma. Eu quero que você abra sua Bíblia nos Salmos de número 139. No domingo passado, nós começamos, graças a Deus, a ter os primeiros cultos presenciais ali na igreja. Para a glória do nome de Jesus, vários irmãos estiveram ali conosco, no bairro José de Almeida, na rua Luísa Lucindo, número 15. Vários irmãos estiveram ali conosco e eu compartilhei com os irmãos um pouco desta palavra. E eu deixei uma tarefa para os irmãos que ali estiveram, uma tarefa que eu quero deixar para você também que está me assistindo. Leia os Salmos de número 139. Porque eu tenho certeza que muitas das respostas que você tem buscado de Deus, você vai encontrar no Salmo de número 139. Eu tenho certeza que quando você lê versículo por versículo, Deus vai falar ainda mais contigo. Eu vou ler aqui alguns versículos apenas, mas na sua casa você vai ter oportunidade de ler toda a palavra de Deus. E eu sei que tem algo profundo dos céus para a sua vida. Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 139. Lembrando que no final desta ministração, eu vou estar orando pela sua vida, vou estar orando pela sua família, vou estar orando para que Deus possa realizar na sua vida todos os propósitos dele, todos os planos dele. Então fica conosco, em nome de Jesus. Compartilhe esta palavra com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas por Deus. Nesses dias de pandemia, as redes sociais têm sido uma grande aliada nossa na evangelização.
Eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que estavam enfermas, que estavam nas suas casas desiludidas, cansadas, oprimidas, pessoas que estavam perdendo o motivo de viver, porque os dias não têm sido fáceis. Mas quando ouviram a palavra de Deus compartilhada, quando ouviram a leitura da palavra de Deus, foram abençoadas, foram curadas, foram edificadas. E eu sei que não vai ser diferente com você. Deus vai te visitar agora na sua casa. Você e sua família é alvo do milagre de Deus. Receba já em nome de Jesus Cristo bênçãos para você e para toda a sua família. Mas vamos ao Salmo de número 139. Esse salmo é belíssimo e Deus quer falar conosco. O salmista começa dizendo assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à minha língua, tu, Senhor, já o conheces todas. Tu me cerca por trás e diante e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti, pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando eu no oculto fui formado, e entretanto, como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritas todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosa para mim, Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo ao perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam imediatamente contra mim. E como teus inimigos falam malícias, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumido, para mim são inimigos de fato.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Eu sei que, se eu for explicar e compartilhar com vocês versículo por versículo desse texto, nós levaríamos muito tempo. Mas eu quero compartilhar alguns versículos desse texto. Começo pelo versículo de número 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Versículo de número 2. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe tu penetras os meus pensamentos. Você já parou para pensar quem Deus é? Qual é a profundidade do Deus que nós servimos? A Bíblia diz que Ele nos sonda e nos conhece. Ele sabe o nosso assentar e Ele sabe o nosso levantar. De longe, Ele penetra os nossos pensamentos. Isso quer dizer que Deus sabe tudo da sua vida e sabe tudo da minha vida. Não existe nada oculto aos olhos de Deus. Me chama a atenção quando o salmista começa a falar da maneira em que Deus nos concebeu ainda no ventre da nossa mãe. A Bíblia diz que de modo maravilhoso, assombroso, grandioso, Deus nos fez. Deus nos conhece quando nós ainda éramos uma sementinha pequena e sem forma. Muitas vezes você ainda não tinha nem sido planejado. A sua mãe, o seu pai, ainda nem sabiam da sua existência. Mas Deus, na sua infinita graça, Deus no seu infinito amor, já te conhecia sendo formado lá no ventre da sua mãe. Quando você ainda era algo quase que invisível, tão pequenininho sendo formado, Deus já estava acompanhando a sua história. Existem histórias que Deus escreveu para toda a humanidade. Existem planos que Deus traçou para toda a humanidade. Mas existem alguns planos que Deus escreveu para cada um de nós. Tem planos de Deus que foram escritos no dia em que você começou a ser formado. Os planos de Deus, a sua história, começou a ser escrita no dia em que houve a fecundação. Ali naquele instante, Deus começou a te formar, nos formar no ventre da nossa mãe, e já começou a escrever para nós uma história. E eu quero te dizer que essa história é história de vitória. Muitas vezes você está ouvindo esta palavra e dizendo: mas pastor, na minha vida está dando tudo errado. Eu não entendo por que a minha história tem sido uma história tão difícil. Eu quero te dizer através dessa ministração que Deus não erra. Deus não planeja errado. Deus não tirou a mão de sobre a sua vida. Está escrito aqui que as mãos dele estão sobre nós desde o dia em que nós nascemos. Se existe alguma prova, se existe algumas coisas que não estão dando certo, eu quero dizer que permaneça na presença de Deus, porque os planos dele são maiores do que os nossos.
E mesmo parecendo que tudo está dando errado, Deus está operando maravilhas na sua vida e tudo se acabará para o teu bem. Deus não erra nos seus planos. Muitas vezes nós temos impressão que Deus errou. Pense comigo, quando Davi nasceu, Davi era o mais pequenino dos seus irmãos. Davi, ele não tinha o corpo dos seus irmãos. Davi não tinha o prestígio junto ao rei dos seus irmãos. Davi não tinha o destaque que seus irmãos tinham. O que sobrou para Davi? E cuidar das ovelhas no pasto. E não era o rebanho principal. Davi estava cuidando daquelas ovelhas defeituosas. Davi estava cuidando daquelas ovelhas difíceis, longe da casa. Quem sabe, Davi pensava sobre a sua situação e pensava assim: eu gostaria de ser como o meu irmão Samar, como o meu irmão Eliabe, são guerreiros, são pessoas da confiança do rei, fazem parte do exército do rei. Eu gostaria tanto de ser como eles, eu gostaria tanto de ser como fulano, como Beltrano, mas olha onde eu estou, no meio de um pasto, cuidando de ovelhas, longe da casa do meu pai. Meu nome muitas vezes nem lembrado é. Pastor, como que o Senhor fala que Davi, sendo filho, não era lembrado? A prova disso é que o dia que Deus manda Samuel ir na casa de Jessé, pai de Davi, ungir um rei, Jessé apresenta todos os filhos diante de Samuel e nem a lembrou do nome de Davi. Precisou de Samuel insistir com ele. Aqui estão todos os teus filhos. E ele disse sim. Samuel torna a perguntar: estão todos aqui? E aí ele fala: tem um menino, tem um menorzinho deles, está lá no pasto cuidando de ovelha, ele fica lá no pasto que a gente até esquece dele. Deus não esquece de você. Quem sabe você tem visto muitas pessoas sendo abençoadas. Você tem visto as pessoas da sua direita, da sua esquerda sendo abençoadas e você pergunta: por que a minha hora não chegou? Será que Deus se esqueceu de mim? Eu estou passando provas em cima de provas. Diz que provas é para os fortes. Será que Deus está achando que eu sou super-homem, que para mim só vem prova? Mas o teu dia de vitória está mais perto do que você pensa. Davi naquele dia estava cumprindo o seu trajeto normal, cuidando das ovelhas, fazendo tudo o que ele fazia todo dia, adorando a Deus, porque Davi já era adorador. Mal sabia ele que Deus estava trabalhando no secreto para levá-lo ao trono. Deus já havia rejeitado a Saul. O trono de Israel ainda estava sendo ocupado por Saul. Mas Deus já não era mais com Saul. Porque nesse instante, Deus já estava preparando um menino que era esquecido pela família, que era esquecido ou talvez nem conhecido pela sociedade. O espanto que Samuel faz na casa de Jessé, quando Jessé quer Deus, teus filhos não tem mais ninguém, mostra que Samuel nunca tinha ouvido falar de Davi. Quem sabe
pessoas nunca ouviram falar do seu nome. Quem sabe as pessoas não estão nem lembrando que você existe. Mas Deus, foi Ele que escreveu a sua história. Foi Deus que escreveu a sua história. A sua história foi escrita pelas mãos de Deus. Não importa o tempo que vai demorar o seu milagre, não importa o tempo que Deus vai levantar Samuel para te ungir, não importa o tempo que Deus vai levantar você para reinar, esse dia vai chegar. Os teus inimigos dizem que esse dia não vai chegar nunca. As pessoas ainda não descobriram que você foi escolhido. Mas sabe o que acontece com muitas pessoas a quem Deus escolheu? Elas se frustram no meio da caminhada. Elas não querem nem saber de Cristo, não querem nem saber de perseverarem, porque a caminhada vai ficando tão difícil. Eu quero compartilhar com você algo. Satanás, ele não pode saber o que Deus tem a seu respeito. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente, ele não sabe tudo, ele não pode tudo e ele não está em todo lugar. Mas ele deduz quando a vitória está próxima da sua vida. Ele deduz quando algo está vindo em sua direção para te abençoar. E as lutas que você passa se aumentam muito mais. As lutas que nós passamos à porta de uma grande vitória, elas são muito mais quando o milagre está prestes a chegar. Quem sabe está tudo revirado na sua vida e você não está entendendo. Se você desanimar agora, você vai desanimar com a mão a alguns centímetros da vitória. Eu não sei se você já viu no Face uma ilustração de um homem que ele está cavando uma mina. E aquele homem cava 1, cava 2, cava 3 anos. Quando chega um dia, aquele homem desiste dos seus sonhos. Ele larga tudo para lá. Ele pega a picareta, põe nas costas e sai, vai embora da mina. E ali mostra que com mais umas 2 picaretadas, ele ia chegar numa quantidade muito grande de diamantes. Mas ele desistiu na hora da vitória. O alvo de Satanás é fazer que você desista perto da vitória. Se você não está sendo provado, não tem nada acontecendo, se nada está te perturbando, significa que não tem movimento celestial a teu respeito. Mas quando o diabo percebe que tem anjos de Deus vindo em sua direção, quando ele percebe que tem reino vindo para você, quando ele percebe que tem unção vindo para a sua vida, então ele vai fazer de tudo para você desistir. Ele vai fazer de tudo para você ir embora. Samuel disse para Jessé: cadê o outro menino? Ah, está lá para o pasto. Ninguém senta na mesa antes desse menino chegar. Quem Deus escolhe não é importante para homens, é importante para Deus, porque foi Ele que escolheu. Quem sabe você está esperando ser importante para homens? Os homens só vão te reconhecer quando Deus mostrar para eles que você é escolhido. E para Deus fazer isso, a unção tem que estar na sua vida. Depois daquele dia, os irmãos de Davi, Jessé, pai de Davi, a
agora eles sabiam que algo diferente aconteceu na vida de Davi. Deus está trazendo uma unção grande na sua vida para que todos percebam que você não é comum, que você é diferente. Ainda demorou mais um tempo. A unção já estava sobre Davi. Davi, no mundo espiritual, já estava governando e reinando sobre Israel. Mas o inimigo continuava tentando impedir que Davi subisse ao trono. Mas quando é de Deus, vai acontecer. Não desanime, vai acontecer. Pastor, eu sou ungido, mas estou aqui de novo no pasto, estou aqui de novo lutando, estou passando por provas, eu sei que eu fui escolhido, eu reconheço que Deus tem uma história para mim, mas eu continuo na luta, nada parece que mudou na minha vida. Não pare por causa disso, porque no tempo de Deus tem um trono para você. No tempo de Deus tem um governo que faz parte da sua história. No tempo de Deus você vai liderar. No tempo de Deus Ele vai te colocar no lugar que você merece. O inimigo sempre vai fazer de tudo para te tirar da visão. Mas a sua história, e é isso que eu quero que você entenda, ela não foi escrita hoje. Ela foi escrita pelas mãos de Deus, está escrito no seu livro, está escrito no texto que nós lemos, que a sua história está escrita no livro de Deus, desde o dia do seu nascimento. Antes disso, desde o dia da sua formação, Deus já tinha escrito a sua história. Só você pode impedir dele realizar a obra que ele tem para você, porque ele está pronto para fazer. Eu estava dizendo no domingo passado sobre Pedro, um pouquinho sobre Pedro. Olha bem para você ver. Pedro era filho de pescador. O dia que Pedro nasceu, eu acredito que o seu pai e a sua mãe disseram: olha, é homem. Naquela época não tinha ultrassom para saber o sexo da criança antes do tempo. Mas a mãe e o pai de Pedro disseram: olha, é homem. Vai ser um bom pescador igual a você, dizia a mulher para o esposo. Pedro foi crescendo dentro de casa e no tempo certo ele começou a ser levado para o mar com seu pai. Ele começou a conhecer de peixes, de embarcações, de navegações, tudo concernente à área de um pescador, como se conservava os peixes, como negociava peixes, como lavava redes, tudo concernente à pescaria, o seu pai o ensinou. E agora Pedro é pescador. Agora Pedro está pronto para conduzir outros pescadores, para conduzir embarcações dias adentro para pescar em mar aberto. E Deus olha lá de cima e fala assim: o meu plano para ti não é isto. Estes planos que você está vivendo até agora são os planos do teu pai, os planos que a vida te empurrou para isso. Mas o meu plano para você é muito maior. Eu só estou te ensinando, só estou deixando ser ensinada a você a arte da pescaria para você entender o tanto de almas que eu vou trazer para o seu ministério. O plano espiritual na vida de Pedro não começou no dia em que Jesus se apresenta a ele ali na beira do barco, naquele dia que ele não havia pescado nada. A história já tinha sido escrita desde o seu nascimento, quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. Deus viu os ossos dele ser formado. Deus viu os teus ossos ser formados no ventre da tua mãe. E por isso, ele te conhece tanto que ele traçou a sua história, ele traçou a minha história. Viveremos milagres de Deus. A Bíblia diz
que no dia que Jesus chegou ali, Pedro não tinha pescado nada, Jesus o leva novamente para o alto mar, e aí ele pesca sob a palavra de Jesus, volta todo entusiasmado, e Jesus vira para Pedro e fala com ele: olha, hoje está começando na sua vida o que eu já escrevi para você há muito tempo. Você agora será pescador de homens. Um dos homens, dos discípulos que mais ganhou alma no ministério de Jesus foi Pedro. Uma só pregação de Pedro foram 3.000 almas que aceitaram a Cristo. Logo depois, ele trabalhava para Cristo incessantemente, já eram quase 5.000. Sem contar que foi através de Pedro que o evangelho atingiu a casa de Cornélio, um gentil do qual nós fazemos parte. Eu quero dizer que os planos de Deus para a sua vida é muito mais do que você pensa. A sua história foi escrita desde o seu nascimento e nada pode frustrar os planos de Deus para você. A sua vida está nas mãos de Deus. Praga nenhuma chegará a você, porque as mãos do Todo-Poderoso estão sobre você, sobre mim, sobre você, sobre a sua família. Deus te conhece. Ele sabe o choro, Ele sabe a lágrima, Ele sabe a luta que você tem enfrentado. E Ele está te dizendo nessa noite: os meus planos para você são planos de vida e não de morte. São maiores do que tudo que você pode pensar. São maiores do que tudo que você já viu. Deixa Deus realizar os planos dele na sua vida. Às vezes nós sofremos tentando realizar os nossos próprios planos. Quantas vezes nós estamos forçando a barra, querendo realizar aquilo que está no nosso coração, quando Deus fala: deixa eu cuidar de você. Eu vou te dar o que você ainda não tem, vou fazer o que você ainda não sabe fazer. A vontade de Deus para mim e para a sua vida, diz a palavra que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Viva milagre na sua vida. Deixa Deus cuidar de você. Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Os nossos planos muitas vezes parecem tão certinhos, mas não são os planos que Deus traçou para nós. Agora, quando nós nos entregamos ao Senhor, então Ele faz realizar na nossa vida, não os nossos planos, mas os planos dEle. E os planos de Deus para mim e para você são os melhores planos, porque Ele conhece o nosso futuro. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos compartilhando. Deus abençoe todos esses que estão assistindo conosco essa ministração. Deus, que aquilo que eu não consegui transmitir, que o Teu Espírito revele a cada coração. Pai, queima tudo que não presta, tudo que não é do Teu agrado. Meu Deus, se o diabo tem tentado frustrar os planos destas pessoas, que agora os planos do inimigo caia por terra em nome de Jesus e que prevaleça na vida de cada um a Tua vontade. Meu Deus e meu Pai, guarda o coração de cada um. Meu Deus, cura toda a enfermidade, repreenda todo o vício, queima toda a ação do inimigo contra este lar, contra esta família, contra esse ministério. Meu Deus, que essas vidas sejam agora abençoadas em nome de Jesus Cristo. Eu ministro bênção sobre toda esta casa, sobre esta vida e sobre toda a família, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, que os planos de Deus se cumpram na sua vida e que você viva os melhores dias para a glória do nome de Jesus. Amo todos vocês em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Curta essa palavra, compartilhe, e eu tenho certeza
que Deus vai estar abençoando você em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Paz seja convosco.